Olá pessoal, meu nome é Murilo Lima, sou integrante do grupo PET Engenharias. Irei falar um pouco mais sobre o momento de uma força em relação a um ponto. Uma força aplicada no corpo cria em relação a um ponto de referência uma tendência de giro em torno de um eixo perpendicular ao plano, formado pelo vetor raio e o vetor força. Trouxe essa imagem para melhor entender o que foi dito anteriormente. Se nós estendemos o vetor R e formos pegar de acordo com o vetor F, nós percebemos que forma-se um ângulo θ. E se estendemos o vetor F para direto ao ponto, forma-se uma distância d. Logo, nós vamos associar essa tendência de giro a um vetor momento, que seria esse vetor MO, na tendência e direção do sentido da tendência de giro. O que induz a uma maior ou menor tendência de rotação produzida por F é chamado de braço de alavanca R, que seria esse vetor aqui. Ou seja, a distância do ponto de referência à linha de ação da força. Normalmente, esse braço de alavanca forma um ângulo de 90 graus com a força F. Algebricamente falando, nós sabemos que a medida a unidade de medida utilizada no momento é o Newton por metro. Logo, o momento é igual a R vezes F seno de θ, que é igual a força vezes a distância. Nós podemos observar que esse vetor R forma um ângulo com o vetor F chamado de θ, se esse ângulo for espelhado para esse outro lado. Sendo assim, nós obtemos um triângulo retângulo com a hipotenusa R e o cateto oposto D. Usando as relações trigonométricas, nós sabemos que seno de θ é igual a D sobre R. Fazendo meio pelos extremos, nós concluímos que D é igual a seno de θ vezes R. É o que está provando essa seguinte definição. Bem, como nós já sabemos que o momento é igual a força vezes a distância, nós também temos a definição de momento, que é dada igual ao produto vetorial da distância pela força. Bem, para melhor entendermos sobre o que é o produto vetorial da distância pela força, eu trouxe aqui uma imagem que fala das componentes retangulares do momento de uma força. Se nós tivermos um retângulo com um volume qualquer, sendo que do ponto A ao ponto B tem uma determinada força F. Essa força F, se prestarmos atenção dentro desse retângulo, ela vai ter componentes em cada respectivos eixos, componente em X, componentes em Y, componentes em Z, todas nomeadas de I, J e K, de acordo com seu respectivo componente. Da mesma forma, pensando da mesma maneira, nós sabemos que o raio também tem suas componentes em X, componente em X, componentes em Y e componentes em Z. Bem, diante disso, nós temos que a força, como foi dito anteriormente, tem suas componentes Fx, Fy e Fz, e o raio tem suas componentes em Rx, Ry e Rz. Sabendo que o momento é igual à força pela distância, nós temos que o momento de um produto vetorial é igual à matriz da força pela distância. Colocamos as coordenadas I, J, K, os raios na segunda linha e na terceira linha as forças em X, em Y e em Z. Para calcularmos o determinante dessa matriz, nós utilizamos o seguinte método, que é replicar duas colunas à direita da matriz. Existem vários outros métodos de se calcular o determinante, porém particularmente eu prefiro e acho melhor utilizar esse método, mas se vocês tiverem outros métodos a serem utilizados, fiquem à vontade para fazer isso. De acordo com esse método, para calcular esse determinante, nós calculamos primeiro as diagonais do lado direito, que serão as diagonais positivas, e as diagonais do lado esquerdo serão as diagonais negativas. Sendo assim, a primeira componente em I, eu tenho um momento em I com positivo Fz vezes Ry, e a componente negativa, que é o Rz vezes o Fy. Logo, nós temos que o momento na coordenada I
será igual a este resultado. Fazendo semelhante nas demais coordenadas, nós iremos obter para J Rz vezes Fx menos Rx menos Fc, que é o que está aqui. Para o ponto K, nós iremos utilizar a mesma ideia, Rx vezes Ry menos Ry vezes Fx, que é o que nós encontramos. Encontrando as três componentes, nós podemos uni-las e colocá-las da seguinte maneira, que o momento em A vai ser igual ao Ry vezes Fc menos Rz vezes Fy em I. Agora em J seria o Rz vezes Fx menos Rx vezes Fz, e em K, Rx vezes Fy menos Ry vezes Fx. Após sabermos das seguintes definições, nós achamos as componentes dos momentos, mas se eu quiser encontrar o momento naquele determinado ponto, nós temos que calcular o módulo das componentes do momento. Logo, iremos utilizar a seguinte fórmula, que o módulo das componentes do momento é igual à raiz quadrada dos componentes da soma dos componentes ao quadrado. Ou seja, os valores encontrados, tudo na raiz, e cada componente ao quadrado. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui um exemplo para deixar isso bem detalhado. O exemplo é o seguinte: de acordo com os cálculos, foi encontrado os seguintes valores das componentes de momento: 1200, 1250 e 550. Sabendo disso, calcule o módulo das componentes. Como já sabemos e já foi explicado como encontrar o módulo das componentes tendo as componentes, tudo fica mais fácil. Logo, nós sabemos que o momento em A, nessa seguinte questão, será 1200 na coordenada I, 1250 na coordenada J e 550 na coordenada K. Sabendo disso e aplicando a fórmula, a raiz do somatório dos momentos ao quadrado, nós obtemos que o momento em A será igual a 1819,97 Nm por metro. Bem, obrigado pela atenção e até a próxima. Se inscreva no canal e deixe um like.